Mas dando uma introdução então sobre o nosso conceito de igreja, sobre o nosso trabalho com a igreja. E é preciso entender um pouco mais os propósitos da igreja. O que é a igreja? Muitas vezes nós viemos ao templo para ouvir uma pregação, para cantar, orar, e a gente vai embora. Vir ao culto não é necessariamente fazer parte da igreja. Você veio ao culto, você prestou um culto a Deus, participou de uma cerimônia, mas não quer dizer que isso é que você faça parte desta igreja, que você é a igreja. Então peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 15 ao verso de número 18. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 15. Texto muito conhecido, onde o Senhor Jesus conversa com o apóstolo Pedro. Mas vós dizeis, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Mais uma palavra de oração. Pai de amor, diante da Tua Santa Escritura, nos debruçamos, clamando misericórdia e clamando a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a minha mente, a mente do Teu povo, corpo, as nossas emoções estejam todas voltadas para o Senhor, para sermos moldados caprichosamente pela Tua santa e poderosa mão. Oramos e Te agradecemos. Amém e amém. O que vem a ser uma igreja cristã? Nós somos cristãos. O que é igreja? Mas eu também vou fazer a pergunta inversa e vou começar pelo que não é a igreja. A igreja não é judaica. Parece óbvio, mas muitas vezes nós teologizamos o Antigo Testamento sem partirmos para a teologia cristã. O que vem a ser a teologia cristã do Novo Testamento? Passar por Cristo, pela obra dele, a obra salvadora, por Cristo, que nos derrama graça, pelo seu amor, pela obra da cruz. Se nós não passarmos o nosso entendimento, a nossa vida, a nossa razão pela cruz de Cristo, nós somos qualquer tipo de religião menos cristã. Se você respeitar o sábado, respeite se quiser, amém? Fique tranquilo, porém, tudo que fizer, faça em Cristo. Não porque só o Velho Testamento disse. Porque tudo que o Velho Testamento disse, o Senhor Jesus obedeceu. Se eu obedecer a Cristo, estarei obedecendo tudo que o Velho Testamento me ordenar. O Senhor Jesus não desobedeceu nenhum dos mandamentos, jamais faria isso. O Velho Testamento é uma bênção, sem ele nós não entendemos nem mesmo a obra de Cristo. Sou apaixonado pelo Velho Testamento, tem gente que não curte. Quem não gosta está perdendo de conhecer as Santas Escrituras. Tem gente que é só de Novo Testamento, está perdendo muita coisa. Mas nós vamos ver que se nós nos prendermos apenas ao Velho Testamento, nós somos um povo de teologia e cultura apenas judaica. Porque, tempos atrás, conversando com o nosso querido Tiago, quem ficar muito no Velho Testamento fica na teologia de que o profeta Cristo Salvador virá. Eles estão esperando Cristo até hoje. O profeta virá, o Salvador do mundo virá. E o Novo Testamento nos diz que Cristo veio. Amém, irmãos?
E nós somos cristãos porque nós cremos no Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Glória a Deus por isso. Então essa é a igreja que tem que passar por Cristo. Nós temos que entender o Velho Testamento que diz: Cristo virá, as promessas, todos os sacrifícios nos remete a Cristo. Então nós temos que entender o Velho e o Novo Testamento voltado para Cristo. A igreja não é judaica, nós somos pertencentes ao cristianismo, Cristo. A igreja nasceu com Cristo, ela faz parte do corpo de Cristo, é o Cristo no meio da sua igreja. Somos cristãos. Amém? Verso 18 diz o seguinte, também, verso 17, primeiro no final: porque não foi carne e sangue quem o revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Senhor Jesus se referindo ao seu Pai celestial, mas a obra dele, o Pai se revela através do Cristo e do seu Santo Espírito. No verso 18 fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de quem então? Do Senhor Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus, não pertence a homens, não pertence a denominações. A igreja não pertence a uma teologia e não a outra, mas a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele traz para si, tanto que fala que eu vou construir essa igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei. A igreja foi criada por Cristo e ela é edificada e construída por Cristo, abençoada pelas mãos do nosso Senhor. Foi Ele, o nosso Pai, que nos revelou através do Filho. A igreja está firmada única e exclusivamente no Senhor Jesus. Ela não é judaica. A igreja também não é o reino de Deus. O reino é o domínio de Deus sobre a terra, sobre a sua igreja. Tem muita gente que fala que a igreja é o reino de Deus. É um erro muito terrível. O reino é tudo o que Deus tem. Tudo que está no controle de Deus. Você, eu e por isso a igreja. A igreja pertence a Ele, porque foi Ele que criou. O reino de Deus é de Deus, é do Senhor Jesus. A igreja faz parte desse tudo, desse todo. A igreja faz parte do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus veio implantar o seu reino, o seu senhorio, a igreja até mesmo já existia. Certo? Se nós entendermos que o povo de Deus já veio desde o Antigo Testamento, esse é o povo de Deus. Mas ele veio implantar o seu evangelho, o seu reino, o seu senhorio sobre este povo. Não olhe para a sua igreja achando ser ela o trono de Deus. Deus habita ali. Deus não habita única e exclusivamente na sua igreja, onde você está congregando. Porque Deus não habita em templos, mas em sim nos nossos corações. Amém? Isso é muito bom. Deus habita no seu povo. A igreja está com a incumbência de levar a mensagem do reino, pregar o reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus. Mas ela não é o reino, ela prega sobre o senhorio e o reino do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós temos perspectiva de reino, quem é você nesse reino? Servos. Amém? Quando nós temos a perspectiva de reino, então nós temos que montar esse reinado, esse palácio.
Quem é o rei? Nosso Deus, Senhor Jesus. E nós somos aqueles que colaboram para que o reino caminhe. O Senhor nos orienta, nos capacita. Nada no seu reino foge ao seu controle. Glória a Deus por isso. O rei cuida do seu povo. E esse rei, que bom que não é nos padrões humanos, né? Que despreza, pisa no seu povo, arranca imposto até arrancar as tripas junto. Mas esse é um reino que cuida do seu povo, que é pai, que é pastor do seu povo. Está faltando comida, ele dá. Está faltando saúde, ele concede, ele cura. Ele não é só rei, ele é pastor das nossas vidas. Esse é um conceito que nós temos que ter de igreja. A igreja não é o reino, mas ela faz parte, ela é uma parte importantíssima do reino de Deus. Porque o Senhor trabalha através da sua igreja. E o que eu quero dizer agora, o que não é, mas o que é a igreja? A igreja é única e exclusivamente o povo de Deus. Nós denominamos templos como igreja, mas, biblicamente falando, templo nunca foi igreja. Já disse rapidamente, alguns teólogos identificam a igreja já existente desde o Antigo Testamento. Porque se Deus habita no seu povo, o povo é a igreja de Deus. Desde quando existe povo de Deus? Desde quando Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, José, trouxe Moisés. Traz o meu povo, eu vou libertar o meu povo. Essa era a sua igreja. Não tem cara de igreja como a de hoje, né? Mas quando a gente se reúne nas casas, nós falamos, lá está a igreja do Senhor Jesus, amém? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, lá eu estarei com o meu povo. E ali não é templo, é casa. Deus não se preocupa com o templo, isso é coisa nossa. Deus quis no Antigo Testamento a construção de um templo, porque Ele tinha um propósito para aquela época. Hoje o templo não faz mais parte dos planos de Deus. Templos de construção de tijolo não faz parte mais dos planos de Deus. Não há nenhuma simbologia no templo que leve a Cristo. Não tem mais cruz aqui? Não tem Santo do Santo? Cadê a arca? Ah, lá em São Paulo tem arca, não é verdade, meu irmão? Lá em São Paulo estão construindo. Mas sabe por que em São Paulo tem arca? Porque eles estão se achando que são judeus e não cristãos. Tem gente querendo achar que voltar aos princípios bíblicos é voltar a ser judeu. Uma religião judaica, judaizante e não cristã. Se você quiser voltar ao Velho Testamento e ignorar o Novo, você cai no judaísmo. Mas igreja é povo, as pessoas redimidas. E aí nós vamos então ao apóstolo Paulo, que fala muito sobre a tua igreja, a igreja do Senhor, 2 Coríntios 5,17, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, capítulo de número 5, apenas o verso de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem é a igreja de Cristo? Aqueles que são novas criaturas. Glória a Deus. Meus irmãos, você quer fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã, a igreja
que será glorificada com a volta do Senhor Jesus. Mude de vida, seja uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, então a igreja passa pelo Senhor Jesus, pela obra da cruz. Salmos 100, verso de número 3, obviamente que não vai falar da pessoa de Cristo, mas fala da questão do seu povo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o teu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia! Esse é o povo de Deus que já estava lá, cantada pelo salmista no Antigo Testamento. E esse povo é o povo que hoje confessa o Senhor Jesus como teu Salvador. A igreja universal, a igreja mundial, a igreja planetal, porque essas palavras se referem às vezes a denominações, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre toda a face da terra. E também tem igreja com esse nome, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que a gente falar aqui cai em nome de igreja, Jesus da glória. Mas é essa é a igreja do Senhor Jesus, que está sobre a terra, independente de denominação. E é muito bom, às vezes, conviver com pessoas que são de outras denominações, né? Experiências maravilhosas, algumas sim, outras nem tanto. Mas é o povo de Deus sobre a terra. Não é só o seu povinho no que dizer na sua turminha. O que é a igreja também? Povo de Deus redimido, mas também assembleia. Aí já como reunião do povo de Deus, reunido para adorar ao Senhor. Novo Testamento, escrito em grego, chama isso de eclésia, a igreja, a assembleia. A assembleia também é nome de igreja, né? Assembleia, agora só falta o nome de igreja chamada eclésia. Aí beleza, fica redundante, mas tudo bem. A eclésia, que quer dizer igreja, chamado para fora, convocar uma assembleia dos redimidos de Deus, onde a igreja é a convocação. Você foi convocado por Deus para estar aqui hoje, e você aceitou essa convocação, e você está aqui, glória a Deus por isso. Nós estamos reunidos hoje, a eclésia, a assembleia de Deus, o povo de Deus reunido nesse lugar que se chama templo, para adorar o Senhor. Nós não somos igreja quando nos reunimos, mas a igreja que já existe se ajunta. A eclésia que já está esparramada por essa cidade se ajunta no dia de hoje, neste momento, para adorar o Senhor. Porque a igreja não é chamada para se ajuntar, a igreja é chamada para se esparramar. Um outro sentido da palavra igreja é chamados para fora, e não chamados para dentro para se reunir, porque tem muita gente que dá testemunho e fala do amor de Cristo, pula e sapateia aqui dentro, achando que aqui é a igreja, que tem que viver aqui. Mas nós temos que ser igreja lá fora, e é aí que o bicho pega, que o mundo jaz no maligno. E ser igreja no meio de outra igreja, ser igreja junto com o meu irmão que é igreja comigo, é fácil. Vai ser igreja na hora do trabalho, vai ser igreja no metrô, para as cidades que tem, no trem, no ônibus, nas favelas, nos bairros carentes. Nós temos que ser igreja na frente de gente que nos trai, nós temos que ser igreja na frente de gente que nos roubam, na frente de gente que nos enganam, na frente de gente que fala mal de nós. Nós temos que ser igreja lá, porque o sinônimo de igreja é chamados para fora. Aqui eu chamo de quartel-general da igreja, quartel-general dos crentes, onde nós somos cheios da bênção de estarmos juntos, de louvarmos a Deus juntos. É muito bom. Eu não gosto de igreja porque eu sou pastor.
Eu acho que eu sou pastor porque eu já gostava de igreja faz muito tempo. Eu não gosto de igreja porque eu sou pastor, mas eu, por já gostar muito de igreja, eu falo para os meus jovens, quando eu era adolescente, eu juntava nos sábados à tarde para ser igreja junto com meus colegas adolescentes e ia jogar bola no salão social da igreja. Quando é pequenininho, salão social dá para brincar de bola, depois que cresce não dá mais. Mas era assim eu com meus amigos, brincávamos, nos divertíamos na igreja, o prazer de estarmos juntos no templo, mas nós estávamos ali compartilhando a igreja, a alegria de estarmos juntos. A igreja, povo de Deus, Assembleia, é composta por todo o povo de Deus, povo do Antigo Testamento, povo do Novo Testamento, povo da igreja hoje, militante, a igreja que milita, que luta, que trabalha nos dias de hoje, e a igreja do futuro, a igreja que ainda nem nasceu, mas que Deus morreu por ela também, Jesus morreu por ela na cruz, amém? Para quem já tem bisneto também, mas seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, que ainda não nasceram, o Senhor Jesus morreu por eles, e eles são igrejas do Senhor, e não estão aqui presentes hoje, mas são igrejas do Senhor. Nós somos a igreja de Deus, e é muito bom ter essa noção de igreja. Quantas vezes você já foi para uma outra cidade, e chegando lá, você buscou uma igreja, talvez como a nossa, ou uma outra igreja evangélica, e bateu na porta precisando de alguma ajuda, e se identificou como evangélico, cristão, presbiteriano, aí você sentiu uma afinidade com aquela pessoa. Você mudou de cidade, aí você encontra uns vizinhos e começa, mas se tem um vizinho evangélico, parece que você já tem alguma coisa em comum com ele, que negócio gostoso. Gente, como é bom quando a gente fala com outro cristão, o Espírito que habita em mim também habita nele, e você já dá um abraço diferente nessa pessoa. Não que você não vai abraçar os outros, mas este é diferente e tem que ser, porque este é a igreja com você, é irmão em Cristo, unido com você, um só corpo em Cristo Jesus. E é muito bom ver isso, porque nós somos a igreja, estando em outro lugar. A igreja do Senhor é maravilhosa, é bom fazer parte da sua igreja. E para terminar, temos a igreja local, essa nossa comunidade, povo presbiteriano independente de Tupi Paulista, coisa boa. A igreja local também é nome, danou-se. Igreja local, complicou. Mas fazer o quê? Nós somos uma pequeniníssima, uma minúscula, quase imperceptível parte do reino de Deus. Não é imperceptível porque nós estamos aqui, a gente existe. Irmãos, nós precisamos amar a igreja. Tanto a igreja, o nosso irmão, que é a igreja comigo, que é corpo de Deus, mas também como amar a sua igreja local. Meus irmãos, eu amo a minha igreja, porque foi ela que me enviou ao seminário. Foi ela que me disciplinou quando eu errei. Mas foi ela que me estendeu a mão para me levantar, que me educou, que me ensinou a amar as Santas Escrituras. Foi na igreja que eu aprendi a cantar, louvar ao Senhor. Cantava no coralzinho infanto-juvenil, pequenininho, 9, 10 anos, cantando no coral infanto-juvenil, pregando amor pela igreja, as coisas de Deus, compromisso com a obra do Senhor. Eu não entendo gente que se diz igreja e não tem compromisso com a igreja local, com a igreja que aqui está. Não entendo. Eu louvo a Deus pelo amor, eu agradeço a Deus pelo amor que Ele me pôs para as coisas do Senhor, a obra do Senhor. Meus irmãos, o teu trabalho, a sua profissão, a sua família é muito importante, é algo primordial. Depois de Deus vem a sua santa casa. Não Santa Casa de Misericórdia lá. A tua casa, a santa casa é a tua casa.
seu trabalho e depois a igreja. Talvez eu colocaria invertido. Deus, sua casa, igreja e depois o trabalho. Primeiro a igreja, depois o trabalho. Tem muita gente que coloca o trabalho primeiro que a igreja e perde todo o compromisso com as coisas de Deus, com a comunhão, com viver com os irmãos, com abraçar o seu irmão. Amanhã é aniversário da Dona Miriam, certo, Dona Miriam? Não é gostoso cumprimentar, abraçar e nos alegrar com as pessoas que amamos? É muito bom ser lembrado. Aposto que ela gostou que eu lembrei. É bom ser lembrado. É bom ser lembrado. Irmãos, nós precisamos amar mais estar juntos. Estar aqui é muito bom. Isso aqui não se repete na sua casa. Quando nós trabalharmos com células, lá vai ter uma outra programação, um outro propósito, mas o que nós pregamos, o que nós falamos, o que nós experimentamos aqui, lá não vai ter. O que vai ter lá também não vai ter aqui. São propósitos e maneiras diferentes da igreja se reunir, da igreja caminhar. Mas é muito bom estar na igreja local. Ame a sua igreja. Não deixe ninguém falar mal dela para você, pelo amor de Deus. Eu tenho algumas críticas a fazer à nossa denominação presbiteriana independente, mas eu faço isso na hora certa, em reunião dos nossos pastores, em reunião do nosso conselho. Na rua não falo jamais. Os de fora não precisam saber dos nossos defeitos. Tem muita gente que gosta de falar mal da igreja. Toda igreja tem defeito. Toda igreja tem defeito. Nenhuma teologia é perfeita, porque é feita por homens. A palavra de Deus é santa e perfeita, mas a interpretação dela é feita por homens, e aí começam os pepinos. Creio e acredito nas bênçãos do seu Calvino, né? Mas ele não é Jesus, nem Lutero, e nem ninguém que tenha sido instrumento de Deus. Instrumento de Deus, né? Mas são homens falíveis. Irmãos, eu amo a nossa igreja. Creio na nossa doutrina calvinista. Para mim é a que mais se encaixa ao projeto de Deus para nós. Para mim é a que mais se enquadra. Por isso estou aqui. Mas não permitam falar mal. Ah, porque minha igreja é isso, minha igreja é aquilo. Igreja, como nós dissemos, é junção de pessoas, é assembleia. E por isso que ela é imperfeita. Perfeita é a sua palavra e o nosso Senhor. A igreja não é. Mas sabe por que a igreja não é perfeita? Com toda sinceridade, eu não quero ser grosso não, mas é culpa tua. Porque você está aqui. A igreja só não é melhor porque você está aqui. Porque eu estou aqui. Não é verdade? Talvez a igreja fosse melhor se fosse Jesus e os anjos. Mas não é, ela é feita de pessoas. Deus, o Senhor Jesus chamou pessoas a formar uma igreja. E essa igreja é perfeita por Ele, não por nós. Por causa da obra dEle, não por causa da nossa. Porque a palavra é do Senhor Jesus. Porque ela, se essa fosse minha, uma porcaria. Ela não é minha. Eu não estou aqui para falar de mim. Estou para falar do Senhor Jesus. A igreja é dele. Tivemos, dias atrás, usando esse púlpito, nosso seminarista Rafael. Ah, mas o seminarista, ele não pregou o que ele pregou sobre ele. Ele pregou sobre as Escrituras. Por isso a autoridade dele e a minha é a mesma. Porque nós não pregamos de nós mesmos, pregamos do Senhor. E aí a autoridade é do Senhor. Mas a igreja, ela poderia ser melhor se não fôssemos nós. Mas Cristo em nós,
nos aperfeiçoa. Nós estamos aqui para caminhar na caminhada da fé e da santificação, para sermos igreja aperfeiçoada dia após dia, em nome de Jesus. Nós somos santificados pelo Senhor, mas ainda somos pecadores, falhos, separados para a obra de Deus, mas ainda pecadores. Meus irmãos, ame a sua igreja, lute por ela, porque você é peça fundamental, você é a sua igreja. Para recapitular, a igreja cristã, ela não é judaica, parece redundante, mas não é. A igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte do seu reino. A igreja é o povo de Deus, a assembleia dos remidos do Senhor. E essa igreja aqui local é apenas parte, a menor parte do reino. Meus irmãos, que nós possamos caminhar na fé, na oração, como igreja, buscando nos aperfeiçoar mais e mais, dia após dia. Se nós temos defeitos, falhas, quando nós nos reunimos, é um lugar propício para a gente pedir perdão dos pecados, para a gente se arrepender, para que a palavra pregada pelo servo do Senhor seja o momento da gente acordar e falar: é verdade, Senhor, eu pequei. O Espírito Santo nos traz esse sentimento de quebrantamento, de arrependimento. A igreja nos leva a despertar aos ministérios, à obra de Deus. Através da igreja que nós amamos e cuidamos uns dos outros. Gosto muito da expressão pastoreio mútuo. Eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim. Isso é muito bom, e um cuidando dos outros. Nós nos amamos e nos relacionamos, nos importamos uns com os outros. Isso é muito bom ser igreja. Isso acontece na igreja local. Isso acontece tudo na igreja local, nessa igreja. E quando nós pensamos assim, nós nos aperfeiçoamos.